Primeira coisa, vá fazer a prova, tá? Se você está estudando para a área policial, não importa, tá? Não importa se você está longe de terminar o seu edital. Vai fazer a prova. Primeira coisa é essa, tá? Vai fazer a prova. Segunda coisa, Roberto, é tentar montar uma estratégia para otimizar os seus estudos. O que é isso, gente? O estudo pós-edital, ele precisa ser diferente do estudo pré-edital, aquele que você vinha fazendo até então. Depois que foi publicado o edital, é como se fosse ali a sua reta final da corrida, tá? Você precisa acelerar e você precisa usar o quê? Técnicas que possam potencializar os seus rendimentos. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, você precisa gastar um dia estudando o seu edital. Então, você vai ver quais as disciplinas que vão ser cobradas, qual que é o peso de cada uma dessas disciplinas. O edital da PRF, por exemplo, você não tem lá separadinho por disciplinas, tá? Então, você tem lá bloco 1, aí tem várias disciplinas do bloco 1 e tem lá, acho que 55 questões, né? Como que a gente faz, então? Pega a prova anterior e olha quantas questões foram cobradas de cada uma daquelas disciplinas. Aquilo ali vai ser o seu norte, tá? Para você ter uma ideia do peso de cada uma no seu edital. E aí você vai verificar o que você já andou dessas disciplinas, tá? Provavelmente vai ter matérias que você já está mais próximo de concluir, tem outras que faltam mais, né? E nesse momento você vai priorizar aquelas que têm o maior peso no seu edital, tá certo? Por exemplo, legislação de trânsito é muito importante para a PRF, é fundamental. Então, se é uma disciplina que você ainda está longe de chegar no término do edital, né, longe de conseguir fechar, é a hora de você priorizar legislação de trânsito, tá certo? Também depois do edital, é uma hora que você precisa o quê? Resolver muitas questões. Então, é a hora de treinar muito, de caprichar nas revisões, tá certo? Talvez seja o caso, já que você está muito longe de fechar as disciplinas, e como a gente não tem mínimo por disciplina, a gente tem mínimo por bloco, talvez seja o caso de abandonar mesmo algumas matérias, tá? Por exemplo, física é uma matéria muito complicada, né? Para quem está estudando para PRF, aí, para quem não tem formação na área, é uma matéria que amedronta um pouco. Mas é uma matéria que costuma ter um peso relativamente pequeno, ali em torno de 6 questões. Então, se você está muito longe de fechar o edital, talvez, e você tem dificuldade em física, pode ser melhor abandonar a física, tá? Ou se não pegar só aqueles pontos que caem mais, que são mais cobrados, e focar a atenção nos outros, tá certo? Isso daí são estratégias de prova que você precisa fazer com base nas suas características, nos seus conhecimentos básicos ali prévios, tá? E também com base o quê? Nas características da sua prova, tá certo? Então, esse é o momento que você precisa fazer isso. Você não pode mais continuar estudando, tá? No mesmo ritmo, com o mesmo ciclo de estudos que você fazia na etapa pré-edital, tá certo? Precisa rever isso aí.